Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer neste nosso primeiro encontro do profeta Jeremias. São vários encontros, toda quarta-feira nós estaremos juntos para refletir. E nesse primeiro encontro nós vamos fazer uma grande introdução para podermos contextualizar a mensagem de Jeremias. No primeiro momento, nesse encontro de leitura do profeta Jeremias, nós vamos ver Jeremias e o seu tempo. Como era o tempo da história em que Jeremias escreveu o seu livro. É um grande desafio enquadrar Jeremias no contexto das questões políticas, militares e religiosas de seu tempo. E assim podemos vislumbrar sua vida e sua produção literária, o seu texto. No contexto em que está Jeremias, a Síria estava em declínio. A Síria foi aquela que derrotou o Reino do Norte, o Reino de Israel. E Judá caminhava para a independência, porque Judá era vassala da Síria. Provavelmente no início do reinado de Josias, um grande rei. Josias subiu ao trono quando tinha 8 anos. E no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 3, afirma que ele começou a buscar Javé, isto é, o rei Josias. Ele buscou o Deus de Davi, seu pai, que parece, neste momento, uma rejeição a todos os cultos às divindades, aos deuses que entraram dentro do reino de Judá. No ano 609 a.C., encontramos Josias em Megido, enfrentando o exército de Necal, o faraó do Egito. O mais difícil para Judá foi a morte do rei Josias, que aconteceu em 609. E Judá então cai nas mãos do faraó como vassalo. O faraó depôs Joacás, filho de Josias, o rei Joacás, que havia subido ao trono. Ele então reinou só 3 meses, no ano de 609. O faraó colocou no trono de Judá o irmão maior de Joacás, que se chamava Eliacim, a quem impôs o nome de Joaquim. Isso tudo nós podemos encontrar no segundo livro de Reis, no capítulo 23, do versículo 30 a 34. No período de 5 anos, isto é, de 609 até 604, iniciou uma situação incerta no plano político da época internacional. Porque enquanto o Egito mantinha o domínio na faixa sírio-palestinense, naquela região da Palestina, com isto o período de independência para Judá tinha terminado. Judá vai mudar de patrão. Da Síria, que ia desaparecendo, aparece então agora no cenário político a Babilônia. A situação é incerta para Judá. E as coisas começam a mudar. Neste contexto também está lá o profeta Jeremias. Iniciam contragolpes econômicos, situações de inseguranças, dentre eles o pesado imposto do país ocupante de Judá. Segundo livro de Reis, capítulo 23, versículo 33. A população tinha da situação incerta do país e se sente então insegura devido à incerteza do dia de amanhã, do futuro, agravado ainda pela figura do rei Joaquim de Judá.
Joaquim, na sua personalidade, o rei de Judá, era um rei desdenhoso, debochado. Basta ver Jeremias, capítulo 36, versículo 33. Este rei só cuidava de seus próprios interesses, não se preocupava com a nação. Vamos ver lá em Jeremias, capítulo 21, versículo 13 a 19. Pode-se ver que, ao ser descartado da sucessão do trono, já revela seu caráter e sua falta de popularidade. Era arrogante e despreparado para governar. Quando morreu, Jerusalém já estava para ser ocupada por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. O sucessor de Joaquim foi Sedecias. Este foi um homem infantil. Nós dizemos hoje um moleque. No enfrentar o problema da ameaça da Babilônia. Ele oscilou entre um compromisso com Babilônia e depois uma conjuração com o Egito contra a Babilônia, fazendo com que caísse numa armadilha mortal, porque o rei Nabucodonosor vingou-se da traição e da obstinada resistência de Judá. Já no ano 597, vemos o primeiro exílio, a deportação da classe superior do reino de Judá, mas deixou ao menos uma estrutura fundamental do reino. No ano 586, Nabucodonosor eliminou a dinastia de Davi e incorporou Judá ao território do Império Babilônio, anexando Judá à província da Samaria. A situação fica mais tensa quando alguns homens, por meio de um tumulto, esses homens assassinaram Godolias, um dos poucos homens honestos que estava disposto a manter a estrutura do país. Este tinha sido colocado por Nabucodonosor para governar o país. O gesto provocou numa parte remanescente de Judá, que em bom número, com medo da represália por causa da morte de Godolias, fugiu para o Egito, levando forçado, obrigando Jeremias a fugir com eles, onde eles foram estabelecer em Táfnis. Foi aí que Jeremias morreu, no exílio no Egito. Mas os detalhes veremos na leitura mais detalhada. O exílio da Babilônia aconteceu em 3 fases. Primeira fase, a deportação dos príncipes e corte, que aconteceu em agosto de 587. A segunda fase da deportação, setembro e outubro de 587. E a terceira e última, com a devastação do Templo e de Jerusalém, em 582, 581. Como estava a situação religiosa naquele tempo? Manassés, após 50 anos de reinado, deixava no reino de Judá um ninho de guacho, em que a fé em Javé convivia com um emaranhado de crenças e cultos importados da Mesopotâmia. Parte se deve à convivência política, ou pela adesão espontânea às expressões do poder triunfante da Assíria, que a Síria impunha seus deuses e práticas e cultos. Josias, ao assumir o poder, destruiu os lugares de culto de idolatrias, da veneração dos deuses, das divindades. Durante um reparo no templo de Jerusalém, Josias descobriu o livro da lei, o livro do Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco. Era mais ou menos 622 a.C. Josias, então, destruiu todos os lugares de culto existentes no território de Jerusalém, deixando somente o templo de Jerusalém para o culto de Javé, que se tornava o santuário oficial. Inicia uma enérgica centralização do culto no templo em Jerusalém, para manter a religião dos antepassados. A decisão de Josias
foi abandonar os santuários mais antigos do povo de Javé, como Gilgal, Gabaon, Bersabeia, e o sacerdócio foi centrado no culto do templo em Jerusalém. Foi uma verdadeira reforma. Aqui entra então esse sacerdote de Anatot. Jeremias era da classe sacerdotal. Se nós fôssemos trabalhar Isaías pertencia à elite, né, de Jerusalém. Mas aqui não, nós temos um sacerdote. Diante de tão dramática situação, Deus inspirou um sacerdote tímido camponês, Jeremias. Viveu uma infância tranquila e discretamente abastada. Jeremias, capítulo 32, versículos 6 a 15. Longe do barulho da cidade, nutrido por um espírito religioso forte, no ambiente um pouco fechado e de piedade sincera. Era um jovem reflexivo. A este homem é que Deus chamou e confiou uma missão. Essa missão veremos na nossa leitura, depois dessa introdução que nós encontramos. Se você quiser essa pequena introdução, é só ligar para a nossa secretaria, né? E ligando para a secretaria, nós enviamos essa introdução para você poder acompanhar melhor, para você ter uma forma material onde você possa, então, pensar esse contexto do profeta Jeremias. Agora, o livro do profeta Jeremias é dividido em, primeiro, os capítulos, a primeira parte, né? Os capítulos que vão de 1, então, o primeiro capítulo, e vai até o capítulo 25. Então, o capítulo 1 até o capítulo 25, e termina no versículo 14 do capítulo 25. Esta aqui é uma primeira unidade. Nesta parte, nós encontramos oráculos, ações simbólicas de Jeremias dirigidas contra Judá. Segunda parte, essa parte vai do capítulo 26, do versículo 1 até o capítulo 45, versículo 5. Então, essa segunda parte termina no capítulo 45, versículo 5, sendo iniciado no capítulo 26, no versículo 1. A terceira parte do livro, então, o livro nós temos 4 partes, vai do capítulo 46, do versículo 1, até o capítulo 51, do versículo 64. Então, essa terceira parte termina no capítulo 51, do versículo 64, tendo início, então, no capítulo 46, versículo 1. Oráculos contra as nações estrangeiras. E o quarto ponto e último é simplesmente uma pequena parte, capítulo 52, do versículo 1 ao versículo 34. É um anexo histórico que tem como base o segundo livro de Reis, do capítulo 24, do versículo 18 ao versículo 25, 30. Então, essa realidade do capítulo 24, versículo 18, até o capítulo 25 e 30, que nós encontramos no livro de Reis, é um anexo histórico que foi anexado ao livro de Jeremias. Então, para a gente terminar esse nosso primeiro encontro, nós vamos então lembrar as 4 partes do livro. Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 25, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 25, versículo 14.
oráculos e ações simbólicas de Jeremias dirigidas contra Judá. Segundo, dos capítulos 26, do versículo 1, até o capítulo 45, do versículo 5, oráculos da salvação para Israel e Judá e relatos acerca do ministério de Jeremias. A terceira parte, do capítulos 46, versículo 1, até o capítulo 51, versículo 64. São os oráculos contra as nações estrangeiras. E termina então, no quarto ponto, estou repetindo, Jeremias, no capítulo 52, do versículo 1 a 34, que é um anexo que já havia sido relatado no segundo livro de Reis, do capítulo 24, do versículo 18 até o capítulo 25, no versículo 30. Nós podemos também encontrar os períodos da vocação do nosso profeta. O primeiro período da vocação do profeta vai da sua vocação até o ano 605. Nós encontramos aqui sob o reinado do rei Josias, o grande rei reformador, e que descobriu o livro do Deuteronômio, numa parede do templo. Então vai do ano 640 até o ano 609 a.C. O segundo período da vida do profeta Isaías vai do ano 605 até o ano 587 a.C., desde a ascensão do rei Nabucodonosor até a destruição de Jerusalém, nos reinados de Joacás, ano 609, Joaquim, 609 e 585, Joaquim, 598 e Sedecias, 598 a 587. E o terceiro período começa depois de 587, depois da catástrofe de Jerusalém. Então, diante disto, nós lembramos esses períodos da deportação da Babilônia. A primeira parte, de 598 a.C., onde o rei Joaquim se rendeu e foi levado para a Babilônia e lá viveu até morrer. Segunda deportação, em 587 a.C., a segunda deportação, por causa da revolta de Jerusalém e Judéia, eles foram destruídos. E a terceira acontece logo após quando Godolias foi assassinado por Ismael, Jeremias é mandado, é levado para o exílio no Egito, 585. Então, essas são as normas, são as orientações que nós temos para a leitura do contexto do livro do profeta Jeremias. Para isso, como isso aqui foi simplesmente uma introdução, nós vamos iniciar o primeiro tema do profeta Jeremias, a sua vocação profética. E vamos trabalhar, na próxima semana, o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 19. Vocês já podem até ler na Bíblia de vocês. Eu digo, talvez, quem sabe a tradução ecumênica da Bíblia, que está muito interessante, mas também a Bíblia Sagrada da edição pastoral, que nós estamos seguindo. Talvez a melhor, nós temos a tradução ecumênica da Bíblia. A Bíblia de Jerusalém já foi melhor, tinha mais comentários. Hoje, essa tradução ecumênica da Bíblia, uma nova tradução e uma atualização, está muito interessante. E também uma Bíblia que tem uma grande difusão, que é essa Bíblia da Paulus, da edição pastoral. Então, se alguém quiser e precisar desses textos introdutórios, só com os dados para poder ajudar a refletir, é só ligar para a paróquia
dar o seu e-mail e nós vamos enviar para vocês, porque assim vocês têm um documento, né, material para poder depois desenvolver a compreensão do profeta Jeremias. E por isso, eu só gostaria de terminar com uma parte do início da vocação do profeta Jeremias. É o capítulo 1, versículo 4. Né? Recebi a palavra de Javé que me dizia: antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei para fazer de você um profeta das nações. Este profeta que nós vamos refletir durante algum tempo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.